Olá, queridos. Um feliz dia, uma feliz semana com a graça de Jesus Cristo. Hoje eu vou começar já lendo a passagem sem falar o livro, para ver se vocês identificam o livro. O capítulo 1, versículo 1 desse livro diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Que livro é esse? Pois bem, esse livro é a Apocalipse. Como nós podemos ver aqui, Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo. E aqui Jesus ele nos dá o privilégio de saber o fim da história através de símbolos e alguns mistérios. Porém, a Bíblia ela interpreta-se a si mesma. Então, muitas das respostas aqui desse livro estarão no restante da Bíblia. Me espanta muito, né? Alguns líderes religiosos não explicarem algumas passagens desse livro, na realidade grande passagem desse livro. Às vezes eles vão dar alguma resposta a alguma pergunta, eles dizem que há muito mistério envolvido, que é difícil, mas assim, conforme eu falei, Deus é uma revelação de Jesus Cristo, foi dado em símbolos, porque João ele estava preso. Então havia necessidade de ser dado nesses símbolos. Mas para nós hoje tem o restante da Bíblia. E assim, vamos ler aqui a segunda parte, né? Para nós darmos continuidade. No mesmo livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, a partir do versículo 7, diz: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Amém? Pois bem, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que foi dado a João. Isso aqui é um pouco depois do início daquilo que muitas pessoas perguntam, e na realidade perguntam, mas não querem obter resposta. Porque quando você faz um questionamento, você deveria querer a resposta completa. Mas as pessoas, muitas vezes, elas perguntam só para criticar, para afrontar, e elas infelizmente, não querem saber a resposta. Eu digo isso por experiência própria, tá? Então aqui, e assim como temos falado, o conselho que eu dou é que a pessoa se aconselhe com Deus, ore, né? Para saber se essas coisas, essas histórias loucas aí, né? Assim como muitos falam, realmente são verdade ou não. Que sejam sinceros com Deus. Isso tem sido minha oração. Então aqui mostra que esse anjo, houve uma rebelião no céu. Na realidade, ele foi uma criatura de Deus, um anjo criado por Deus, que se rebelou. Tem outras passagens que vai falar sobre isso. Vamos abordar mais para frente. Ele se rebelou. E aqui houve rebelião. Miguel e seus anjos combateu com esse dragão e seus anjos. Ou seja, essa parte dos anjos que se rebelaram, que estavam do lado do dragão, foi porque esse dragão, que era um anjo nos céus, ele se opôs ao governo de Deus. Ele começou a proferir mentiras e ele convenceu uma parte dos anjos, que são esses anjos que combateram com Miguel e seus anjos. Miguel é Jesus Cristo. Vamos falar sobre isso mais à frente. Miguel era Jesus Cristo, Filho de Deus. Não uma criatura como os demais anjos, ele era Filho de Deus, Jesus. Pois bem, um terço desses anjos acreditam aquilo que Satanás fala. O nome dele antes de ser Satanás era Lúcifer. Eles acreditam e não dá mais para conviver assim no céu. E aí, conversando sobre isso,
muitos questionam assim, por que Deus já não aniquilou ele, esse anjo que se rebelou? Porque se Deus ele aniquilasse ele, na realidade os demais obedeceriam a Deus por medo. Eles teriam medo. E Deus houve essa batalha e jogou esses anjos para a terra. Porque Deus quer mostrar, não precisaria fazer isso, mas Ele quer que a obediência dele seja por amor. E esse é o que eu desejo para todos nós. Pois bem, houve essa peleja e 1/3 dos anjos do céu, junto com o dragão, anjos caídos, que a gente diz, cai para a terra. E assim, é uma informação muito importante. Os anjos, a palavra de Deus fala que eram miríades. Sabe o que significa miríades? Milhares de milhares. Milhares de milhares de anjos caíram para a terra. Aí exerce essa influência má que nós estamos sempre falando. Então, quando a pessoa ela fala assim, se Deus mesmo existisse, não existia crianças, não existia pessoas sofrendo, assim, porque não entendem, não conhecem a história bíblica. Conforme eu já falei, ninguém é obrigado a crer. Deus ele não obriga ninguém. Mas se você acredita que Deus é seu Pai, seu Criador, te mantém, é todo poderoso, você muitas vezes clama a Ele no seu dia a dia, ore para que você possa entender, que o Espírito Santo possa tocar você possa entender. Eu não sei, é a grande dificuldade, né? Eu estaria orando nessa situação aqui. Não é fácil para o ser humano. Porque o ser humano, ele pela, não vamos dizer uma perfeição completa, mas ele é um ser bem complexo, né? Deus fez ele maravilhosamente e livre. E isso muitas vezes é o que impede do coração dele entrar essas coisas, né? Pois bem, é isso. É um alimento assim mais consistente, né, na questão do que nós vamos falando, porque as outras passagens eram mais fáceis, mas isso é uma introdução a esse assunto. Tem uma passagem bíblica que fala que o inimigo está ao derredor, tentando nos tragar. Sabe, aquilo que eu já falei, que Deus ele nos fala através das pessoas, da palavra e da natureza. Olha tantas pessoas sofrendo, escravas do álcool, da droga, do sexo, né? O sexo, só para introduzir o assunto, o sexo era uma coisa que Deus criou para procriação, assim como todos os outros animais, não é isso? Então, o diabo, em vários aspectos das coisas que a gente fala, e muitas vezes as pessoas pensam, isso é caretagem, não sei o que, O que acontece? O inimigo conseguiu fazer com que as coisas naturais, a mesmo sexo, que seria uma coisa de amor, tudo, conseguiu ser essa perversão que a gente vê aí, né? Esses abusos, tantas coisas assim. Queridos, há muita coisa para ser falado. Espero que vocês tenham paciência, que o Espírito Santo fale com vocês, que vocês se disponibilizem, orando ali em seu quarto, em secreto, tendo um contato com Deus, um relacionamento com Ele. Esse é meu pedido, minha oração para nós todos. Poderoso e soberano Deus, Pai amado, pedimos perdão pelo nosso pecado, Senhor. Obrigado aí por uma semana que se iniciou, pela proteção que tem nos dado até aqui. Abre nossos corações, Senhor, para aquilo que nós temos conhecido do Senhor, Pai. Que essas histórias bíblicas aí possam tornar assim mais firmes em nossos corações, possamos abrir mão do nosso orgulho, Senhor. Pedimos que esteja aí com as pessoas adoentadas, Senhor. Que o Senhor cuide aí de sabedoria para essas equipes médicas e que essa pandemia passe logo, Senhor. E que nós possamos aí ser tocados com esses acontecimentos todos, Senhor. E que tornemos ao Senhor, Pai. Que os planos do Senhor para nós são perfeitos e de bem. Possamos entender isso, Pai. Te pedimos essas coisas e agradecemos no santo e doce nome do seu Filho Jesus. Amém.